Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a vida muda, não porque algo aconteceu, mas porque você percebe algo. Você olha para trás e entende que o tempo passou, muito mais rápido do que imaginava. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez ultimamente você tenha sentido uma sensação estranha, como se os dias estivessem escapando, como se tudo estivesse rápido demais. Segunda-feira, depois sexta, depois outro mês, depois outro ano, e quando você para por alguns segundos, vem aquela pergunta silenciosa: o que eu fiz com todo esse tempo? Porque no fundo, a maioria das pessoas não percebe quando está perdendo a vida. Elas percebem depois. Quando o cansaço aparece, quando os sonhos ficam distantes, quando a motivação desaparece, quando a vida começa a parecer automática. E o mais assustador é que isso quase nunca acontece de forma dramática. Acontece lentamente, um dia de cada vez. Você acorda, olha o celular, faz as mesmas coisas, resolve os mesmos problemas, se distrai com os mesmos estímulos. E quando percebe, mais um dia acabou, sem presença, sem profundidade, sem memória, só automático. E talvez o pior tipo de perda não seja perder dinheiro, não seja perder oportunidades, mas perder tempo sem perceber. Porque tempo é a única coisa que nunca volta, e mesmo sabendo disso, a maioria vive como se tivesse infinito, como se sempre houvesse depois. Depois eu começo, depois eu mudo, depois eu cuido de mim, depois eu corro atrás dos meus sonhos. Mas o depois é perigoso, porque ele cria a ilusão de que ainda existe muito tempo, e às vezes existe, mas às vezes não. E isso não é para te assustar, é para te acordar. Porque talvez você esteja esperando uma grande mudança acontecer, quando na verdade a vida está sendo construída agora, nos dias comuns, nas pequenas escolhas, nos hábitos silenciosos. O problema é que o automático anestesia, você para de perceber os dias, e quando os dias deixam de ser percebidos, eles começam a desaparecer. Agora pensa nisso com calma. Quantos momentos você realmente lembra do último ano? Não os grandes eventos, os dias normais, as manhãs, as conversas, os detalhes. Provavelmente quase nada, porque sua mente estava ocupada demais, distraída demais, ansiosa demais. E existe algo muito perigoso nisso. Quando você vive distraído o tempo inteiro, o cérebro registra menos experiências profundas. E quando isso acontece, o tempo parece acelerar. A neurociência mostra que nosso cérebro percebe o tempo com base na quantidade de experiências conscientes que vivemos. Por isso a infância parecia longa, tudo era novo, tudo era percebido, tudo tinha presença. Mas depois, a rotina começou, e os dias passaram a se repetir. O cérebro entrou no modo automático. E automático é ausência de consciência. Você faz as coisas, mas não está realmente ali. Come enquanto mexe no celular, escuta alguém sem prestar atenção. Assiste alguma coisa enquanto pensa em outra. Tudo fragmentado. E aos poucos, a vida começa a perder intensidade. Não porque ela ficou pior, mas porque você parou de viver presente nela. E talvez seja por isso que existe tanta gente cansada hoje, não apenas cansada fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, existencialmente, porque viver no automático cansa. Seu cérebro nunca descansa de verdade. Ele está sempre consumindo estímulo, sempre reagindo, sempre distraído. E no meio desse excesso, você começa a se perder de si mesmo. Perde clareza, perde direção, perde presença. Até que um dia, algo acontece. Às vezes é uma foto antiga, às vezes é um aniversário, às vezes é perceber que você já não é tão jovem quanto achava. E então vem aquele choque silencioso. Onde foi parar todo esse tempo?
E essa talvez seja uma das perguntas mais dolorosas da vida, porque no fundo, você sabe, o tempo não foi roubado, ele foi entregue. Entregue às distrações, ao medo, à procrastinação, ao automático. E talvez isso doa ouvir, mas existe algo ainda mais perigoso do que perder tempo. É continuar perdendo, mesmo depois de perceber. Porque muita gente acorda por alguns minutos, mas depois volta a dormir na própria rotina. Volta para o excesso de estímulo, volta para as distrações, volta para os mesmos padrões, porque mudar exige presença, e presença dói no começo, porque quando você realmente começa a prestar atenção, percebe o quanto estava ausente da própria vida, percebe quantas coisas deixou para depois, quantas vezes se abandonou, quantas vezes ignorou o que sentia. E talvez agora, enquanto você escuta isso, uma parte sua esteja percebendo algo. Talvez você esteja cansado de viver distraído, cansado de sentir que os dias passam rápido demais, cansado de sentir que está sempre ocupado, mas nunca verdadeiramente presente. E talvez esse seja o começo da mudança, porque toda transformação começa assim, com consciência, não com motivação, não com frases prontas, mas com aquele momento silencioso em que você finalmente percebe que não quer continuar vivendo da mesma forma. E quando isso acontece, algo dentro de você começa a despertar. Porque no fundo, você sabe, a vida não está esperando, ela está acontecendo agora. E talvez o mais assustador sobre o tempo não seja o fato de ele passar, mas o fato de que você quase nunca percebe enquanto ele está passando. A vida não avisa, não existe um sinal, não existe um momento dramático acontecendo no fundo, enquanto uma voz diz: esses são os anos mais importantes da sua vida. Porque enquanto os momentos importantes acontecem, eles parecem comuns. Esse é o problema. Você acredita que a vida vai começar em algum momento especial. Quando tiver dinheiro suficiente, quando estiver pronto, quando tiver mais confiança, quando sua vida estiver organizada, mas a vida real está escondida nos dias normais, nas manhãs silenciosas, nas conversas rápidas, nos detalhes pequenos que você quase nunca percebe. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem vazio, porque estão sempre esperando sentir algo grandioso, enquanto ignoram completamente o presente. Só que o presente é tudo o que existe. E isso parece óbvio, mas quase ninguém vive como se soubesse disso. A maioria das pessoas vive mentalmente presa entre arrependimentos do passado e ansiedade sobre o futuro, enquanto o agora desaparece. E quanto menos presente você está, mais rápido o tempo parece passar. Porque o cérebro não registra profundamente aquilo que você vive sem atenção. Agora pensa nisso. Quantas vezes você pegou o celular só por 5 minutos e perdeu quase 1 hora? Quantas vezes entrou nas redes sociais sem intenção nenhuma e saiu se sentindo vazio? Quantas vezes você passou um dia inteiro ocupado, mas sem sentir que realmente viveu aquele dia? É assim que o tempo vai embora. Não em grandes decisões, mas em pequenas distrações repetidas todos os dias. E o pior é que essas distrações dão uma sensação momentânea de preenchimento. Você sente estímulo, sente movimento, sente ocupação, mas não sente presença, e existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar vivendo. Hoje, muita gente não sabe mais ficar em silêncio. Não sabe mais sentar sem estímulo, não sabe mais caminhar sem olhar o celular, não sabe mais simplesmente existir sem precisar consumir alguma coisa, porque o cérebro ficou viciado em distração. E distração constante desconecta você da própria vida. Talvez seja por isso que alguns momentos simples da infância pareciam tão intensos, porque você estava ali, de verdade. Você observava mais, sentia mais,
percebia mais. Agora tudo acontece rápido demais. Você come rápido, pensa rápido, consome rápido, vive rápido, mas dentro de você, algo continua vazio, porque a mente humana não foi feita para viver em excesso constante de estímulo. Ela precisa de pausa, silêncio, presença. Mas o silêncio assusta, porque quando o silêncio aparece, você começa a ouvir coisas que estava tentando evitar, frustrações, medos, sensações que ficaram escondidas por anos. Então você se distrai de novo, mais vídeos, mais notificações, mais barulho. E assim, os anos passam, até que um dia você olha para a própria vida e percebe que esteve presente em muito poucos momentos dela. E isso dói. Dói porque, no fundo, você sabe que poderia ter vivido diferente, poderia ter aproveitado mais, poderia ter estado mais presente, poderia ter começado antes. Mas aqui está algo importante. Você não pode mudar o tempo que já passou, mas pode mudar a forma como vive o tempo que ainda existe. E talvez essa seja a virada mais importante de todas. Porque o verdadeiro problema não é envelhecer. O verdadeiro problema é passar anos sem realmente viver. E viver não significa estar feliz o tempo inteiro. Significa estar presente. Significa perceber a própria vida acontecendo. Significa parar de existir no automático. E talvez você não precise mudar tudo de uma vez. Talvez a mudança comece em algo muito menor. Comece desacelerando. Observe mais. Sinta mais. Passe menos tempo fugindo de si mesmo. Porque às vezes, o que você chama de falta de tempo é só excesso de distração. Agora imagina como sua vida mudaria se você começasse realmente a prestar atenção nela, nas pessoas que ama, nos momentos simples, nas pequenas experiências do dia, porque são essas pequenas coisas que, no final, constroem uma vida. Não os grandes momentos raros, mas os dias comuns. E talvez, daqui a alguns anos, você não lembre exatamente dos vídeos que assistiu, das redes sociais que abriu, ou das distrações que consumiu, mas vai lembrar de como se sentia vivendo sua vida. E essa diferença muda tudo, porque no final, o tempo passa para todo mundo, mas nem todo mundo realmente vive enquanto ele passa. Então eu quero te propor algo simples hoje. Depois que esse vídeo terminar, não pegue o celular imediatamente. Fica alguns minutos em silêncio, sem estímulo, sem distração, só você e os próprios pensamentos, e se pergunta com sinceridade: eu estou vivendo? Ou apenas passando pelos dias? Talvez essa pergunta incomode, mas às vezes, o desconforto é exatamente o que desperta a consciência. E consciência muda tudo. Porque quando você começa a perceber o valor do tempo, começa também a escolher melhor onde coloca sua vida, sua atenção, sua energia, sua presença. E talvez a mudança não aconteça de forma grandiosa amanhã, mas pode começar hoje, em pequenos momentos de presença. Porque no final, uma vida inteira é construída assim. Momento por momento, escolha por escolha, dia após dia. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta. Ela acontece aos poucos. Evolua. Um passo de cada vez.